Olá, gente. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando no nosso canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de programação do primeiro encontro baiano sobre ensino de filosofia na educação básica. Eu me chamo Jordânia Araújo, sou professora de filosofia do IFBA Campus Valença e hoje vou mediar, essa mesa muito interessante, cuja temática é filosofia e práticas de ensino. Bom, como vai acontecer a dinâmica da nossa mesa? Teremos 20 minutos para cada apresentação. Logo após, vamos abrir mais 20 minutos para debate, questões, indagações, e, claro, é possível que nós aqui da mesa, possamos fazer também estabelecer um diálogo. Dito isso, é importante também evidenciar que o nosso evento ele está sendo promovido pelo IFBA, Campus Valença, em parceria com outros campi do Instituto Federal da Bahia, e ele está recebendo, o apoio da Proex, IFBA, bem como o fomento do edital Pop Ciências da FAPESB. Então, nós temos hoje 3 mesas simultâneas de comunicação com pessoas, comunicadores, pesquisadores, professores de diferentes instituições. Então, estou muito feliz em poder mediar mais uma vez uma mesa nesse encontro e vamos nessa. Dessa forma, eu passo para a apresentação de José Ribamar, que será o primeiro, a começar a sua comunicação. Seja muito bem-vindo, José Ribamar Lima Silva. Estou muito contente em recebê-lo, é um prazer estar aqui com você. E o título do trabalho de José Ribamar é o seguinte: Ensino de Filosofia Escolar e o Problema Filosófico e Pedagógico da Seleção dos Conteúdos Escolares, Contribuições da Pedagogia Histórica e Crítica. E o José Ribamar, ele é graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Maranhão, em Pedagogia pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci e bacharel em Direito pela Faculdade Florence, mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Professor de Filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IFMA, Campus Pinheiro, e tem atuado junto ao ensino médio integrado, e superior também, com esse currículo riquíssimo e com o título, da comunicação bastante interessante. Eu passo a palavra para José Ribamar e ele pode dar início à sua apresentação. Estou curiosa para ouvi-lo. Pode começar. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer. Somos colegas, professora Jordânia. Sou do Instituto Federal do Maranhão. Pode começar a apresentação. Bom, primeiro quero parabenizar o Instituto Federal da Bahia pela iniciativa. Nós vivemos um momento muito interessante para se discutir os encaminhamentos do debate no campo da filosofia, do ensino de filosofia. E o nosso trabalho ele faz parte de uma pesquisa que vai se iniciar como pós-doutorado, onde eu busco as interseções entre o ensino de filosofia, a pedagogia histórico-crítica e a teoria histórico-cultural. Nesse recorte aqui especificamente, nós vamos trabalhar o ensino da filosofia escolar e o problema pedagógico e filosófico da seleção dos conteúdos, contribuições da pedagogia histórico-crítica. Pode passar, por favor. Bom, parte do entendimento que a filosofia ela desempenha um papel central na formação unilateral dos escolares, fornecendo uma base intelectual sólida para o desenvolvimento da racionalidade filosófica crítica da realidade. Nas palavras da professora Marilena Chauí, essa racionalidade filosófica crítica da realidade ela se compõe da atitude crítica e do pensamento crítico. A nosso ver, a gente amplia para uma racionalidade também intencional, reflexiva, analítica, criativa, dialógica e autônoma. Que se efetiva
através de um ensino problematizado, né? E nessa perspectiva, a gente pressupõe que esse ensino de filosofia ele é emancipatório do ser humano e transformador da sociedade. Pode passar. Apesar do grande potencial educativo presente na filosofia como disciplina escolar, disponível à educação dos jovens escolares, a seleção dos conteúdos a serem ministrados é uma tarefa hercúlea, que acarreta o envolvimento de questões filosóficas sobre a natureza do conhecimento a ser ensinado e pedagógicas, sobre os procedimentos metodológicos mais eficazes para ensinar e aprender filosofia na escola. Nesse âmbito, as escolhas realizadas pelos educadores afetam diretamente a formação filosófica dos estudantes, no pensar sobre o mundo ao seu redor e sobre suas próprias experiências. Pode passar. A filosofia, como debate entre as concepções filosóficas, um diálogo entre os pensadores, e assim também a gente pode estar expressando, apresenta divergentes e às vezes antagônicas perspectivas de interpretação e análise da realidade, com diferentes ênfases para a formação da racionalidade filosófica. A gente pode pensar numa racionalidade filosófica fenomenológica, existencialista, hermenêutica, materialista, idealista, o que implica a superação da visão pedagógica ingênua dos professores, a de equivalente que essas correntes fornecem, como se qualquer delas garantisse a elaboração da mesma racionalidade filosófica. Pode passar. A investigação ela foi orientada por duas questões fundamentais. Quais são os critérios que podem orientar a preferência dos conteúdos filosóficos a serem trabalhados na educação básica? E a segunda questão, quais são as diretrizes pedagógicas e filosóficas que garantem o ensino de filosofia seja, de fato, uma ferramenta de emancipação humana e transformação social? O objetivo, investigar as contribuições da pedagogia histórico-crítica para o debate sobre o ensino de filosofia escolar e a seleção dos conteúdos filosóficos a serem ministrados. Pode passar, por favor. Levanta-se, parte-se do entendimento que a PHC, como uma teoria educacional e pedagógica, com ênfase na totalidade e nas contradições sociais, oferece critérios vigorosos à seleção dos conteúdos filosóficos que, além de ser epistemológica e pedagogicamente relevante, sejam eficazes para o desenvolvimento de uma educação emancipatória do ser humano e transformadora da realidade. Por favor, pode passar. Como hipótese, considera-se que a PHC, ao se basear no materialismo histórico dialético como método de interpretação e análise da realidade capitalista, oferece significativas cooperações para o ensino de uma filosofia escolar crítica da sociedade capitalista, com grandes intervenções para o indicativo dos conteúdos a serem ministrados, considerando a necessidade de tornar o ensino mais próximo das experiências vividas pelos estudantes, com base nas contradições e desafios do mundo contemporâneo. Ok? A metodologia utilizada é de natureza bibliográfica, com uma análise comparada de estudos pedagógicos com base na PHC e sobre o ensino de filosofia e sociedade. O método de abordagem adotado é o materialismo histórico dialético, porque permite uma análise abrangente e crítica da realidade social, explicando as relações de poder, as contradições e as dinâmicas sociais que influenciam o campo da educação. Ok? O tópico 2 a gente está denominando de um problema pedagógico da seleção dos conteúdos. A seleção dos conteúdos escolares refere-se ao processo de favorecimento e organização dos temas, conceitos, saberes e habilidades que serão abordados ao longo da disciplina, com o objetivo de proporcionar aos escolares uma formação sólida e relevante. No caso do ensino de filosofia,
essa seleção dos conteúdos, ela deve otimizar uma racionalidade filosófica crítica da realidade. Esse processo deve reverberar as experiências dos próprios estudantes, né? No desenvolvimento das competências cognitivas, sociais e emocionais. Por favor. De acordo com o Coran, aspas, por um lado, é necessário seguir certo caminho quando se ensina filosofia. Nesse sentido, toda opção metodológica implica compromissos filosóficos. A presença da filosofia na instituição escolar parece exigir um conjunto metodológico preciso que delimita suas possibilidades educacionais. Quando a gente cita o Coran aqui nessa passagem, é na tentativa de mostrar a necessidade de superar essa visão ingênua de que qualquer epistemologia filosófica vai poder formar essa consciência crítica, né? Haja vista que existem perspectivas filosóficas que são acríticas, e essa crítica da realidade capitalista é que a gente se refere. E nessa perspectiva, o Saviani é mais veemente e escreve: quanto ao segundo aspecto, a descoberta das formas adequadas de desenvolvimento do trabalho pedagógico, trata-se da organização de meios, conteúdos, espaço, tempo e procedimento através dos quais, progressivamente, cada indivíduo singular realiza na forma de segunda natureza a humanidade produzida historicamente. Ou seja, quando o Saviani se refere a essa questão da seleção dos conteúdos, ele dá um indicativo preciso para a gente pensar como esses conteúdos podem ser selecionados. Pode passar, por favor. A PHC, formulada por Demerval Saviani na primeira metade da década de 1980 e incrementada por inúmeros teóricos, é uma corrente educacional pedagógica crítica da naturalização do modo de produção capitalista e emerge em contraposição às teorias não críticas e crítico-reprodutivistas desse modo de sociabilidade. Com base na análise da PHC, nós conseguimos identificar 3 critérios importantes para a seleção desses conteúdos. Primeiramente, os conteúdos filosóficos devem ser defendidos com base na sua relevância para a compreensão das contradições históricas e sociais em que se assenta o contexto contemporâneo. Devem ser ensinados de forma que os estudantes possam compreender as dinâmicas sociais, os conflitos de classe, aí a gente cita Duarte e o Saviani, e as formas de dominação presentes na sociedade através da análise de conjuntura. Ok? Como segundo critério, apontamos que os conteúdos filosóficos devem ser selecionados de forma a permitir aos estudantes o desenvolvimento cognitivo do pensamento intencional, reflexivo, analítico, crítico, criativo, dialógico e autônomo. Isso significa que a organização do trabalho pedagógico didático não deve ser vista como uma simples transferência de conteúdos, mas como um processo de formação intelectual que envolve a problematização dos grandes temas da existência humana e da sociedade. Por fim, os conteúdos filosóficos devem ser contextualizados, ou seja, eles devem ser pensados do ponto de vista da organização do trabalho pedagógico, de forma que contemple as necessidades dos alunos, né? E que inicialmente é uma necessidade caótica, ou seja, não está organizada, e que o processo de ensino-aprendizagem vai levar a uma organização concreta disso, ou seja, perceber os determinantes históricos, sociais e culturais que implicam, né, em determinadas constituições. Pode passar, por favor. O terceiro tópico é o problema filosófico da seleção dos conteúdos de filosofia. Vou ler mais rapidamente pela pragmática do tempo. Em termos filosóficos, a seleção dos conteúdos escolares está ligada à definição sobre o que é considerado conhecimento filosófico, qual sua relevância e quais devem ser a primazia na formação dos conhecimentos dos estudantes. A filosofia, enquanto campo de saber, ocupa-se de questões universais e abstratas, que investigam a natureza do ser, do conhecimento, da moralidade, do existir, de pontos de vista diversificados. Ao selecionar os conteúdos a serem ensinados, o professor de filosofia ele vai enfrentar uma tarefa complexa de decidir quais epistemologias filosóficas serão destacadas em suas abordagens pedagógicas. Envolve uma reflexão profunda sobre o que é mais relevante para o desenvolvimento intelectual, considerando as variadas formas como as disciplinas, os temas, os problemas filosóficos se conectam com os dilemas contemporâneos que os estudantes enfrentam em suas próprias vidas. Pode passar, por favor. O desafio do ensino de filosofia como disciplina escolar no Brasil tem se efetivado do ponto de vista epistemológico
pela tradição, né, pela tradição de educação, que tem priorizado a passagem de conteúdo por parte do docente e a memorização por parte do discente. Além dessa posição dominante, contemporaneamente a gente observa as pedagogias que estão consubstanciadas no aprender a aprender, que, a nosso ver, são pedagogias que censuram o conhecimento historicamente produzido, né, que não permite o acesso dos estudantes a esse conhecimento. Pode prosseguir, por favor? Sobre a dimensão epistemológica, escreve Savi. São dos elementos culturais que precisam ser assimilados, trata-se de distinguir entre o essencial e o acidental, o principal e o grande, é muito importante, de um critério seguro para que a gente possa estar pensando a seleção desses conteúdos. Prosseguindo, por favor. Que compreendem grandes concepções filosóficas, obras de pensadores da tradição filosófica ocidental e decoloniais, são vistos como essenciais para a formação filosófica dos estudantes, pois oferecem as bases para uma compreensão profunda e contextualizada dos problemas humanos e sociais. O clássico, ainda agora citado, não se confunde com o tradicional e também não se opõe necessariamente ao moderno, e muito menos ao atual. O clássico é aquilo que se formou como fundamental, que se firmou como fundamental, como essencial. Pode, pois, constituir-se no critério útil para a seleção dos conteúdos do processo pedagógico didático. Aqui a gente cita o Saviani. Pode passar, por favor. A razão, citando aqui a professora Mariana Chauí, falando em termos da formação da racionalidade, que esse ensino de filosofia objetiva, ela diz: a razão crítica é aquela que analisa e interpreta os limites e os perigos do pensamento instrumental e afirma as mudanças sociais, políticas e culturais só se realizarão verdadeiramente se tiverem como finalidade a emancipação do gênero humano, e não as ideias de controle e domínio técnico-científico sobre a natureza, a sociedade e a cultura. Pode passar, por favor. O quarto tópico, e o último tópico, a gente aborda o ensino de filosofia escolar e sua importância na emancipação humana e transformação da sociedade. Assim, a gente diz que o ensino de filosofia ele assume uma dupla finalidade, que é transmitir o conhecimento historicamente produzido pelos filósofos, pelos pensadores, através das disciplinas, dos problemas, temas, das concepções filosóficas, né? Bem como desenvolver as habilidades para um pensar sobre a realidade de forma intencional, reflexiva, analítica, crítica, criativa, dialógica e autônoma. Em outras palavras, a gente coloca aqui o ensino de filosofia como a alternância entre o pensar e o filosofar, com base na alternância do pensar, orientado pelas concepções filosóficas, né? Pressuposto de uma educação emancipadora do homem e transformadora da realidade. Pode prosseguir, por favor. Esse diálogo é fundamental para a formação filosófica dos estudantes à medida que proporciona a alternância do pensar com base nas próprias concepções de filosofia, dado que faculta não apenas internalizar as ideias de grandes pensadores, mas também se envolve com as teorias e métodos do fazer filosófico como instrumento de cognição. O conhecimento, o estabelecimento do confronto entre essas diferentes perspectivas epistemológicas permite se apropriarem do teor das argumentações e dos contextos histórico, social e cultural de produção do conhecimento. Pode passar, por favor. O tempo. Ao formar as habilidades acima como componentes imprescindíveis, ao fomentar, as habilidades acima como componentes imprescindíveis à formação da racionalidade filosófica crítica, posta como condição revolucionária da condição humana enquanto sujeito e da própria espécie, e como alternativa de transformação ontológica da realidade, o ensino de filosofia assume um papel central na formação dos jovens escolares. Pode passar, por gentileza. Na perspectiva da formação da racionalidade filosófica crítica, o ensino de filosofia escolar não se efetiva isento de desafios, dado que solicita dos estudantes o envolver-se com conceitos universais e abstratos, constituídos de raciocínios complexos. A prática educativa filosófica deve focar na compreensão do mundo em suas diversas dimensões, estimulando a interação dos estudantes com os conceitos filosóficos por meio de discussões e debates,
como superação das teorias educacionais tradicionais, fundadas na transmissão e memorização dos conteúdos, e contemporâneas, consubstanciadas nas pedagogias do aprender a aprender. Pode passar, por favor. Considerações finais. A educação filosófica, ao propor a educação para um pensar independente e profundo, constitui a base para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, uma vez que possibilita o questionamento das estruturas estabelecidas e a natureza humana. Assim, a problematização da seleção dos conteúdos filosóficos no contexto escolar revela-se fundamental para se constituir elemento imprescindível para o desenvolvimento cognitivo das funções psicológicas superiores. Muito obrigado, pode passar, e em seguida estão as minhas referências, algumas das referências que nós estamos utilizando no contexto da elaboração desse artigo. Muito obrigado. Muito obrigada, José Ribamar, por essa apresentação riquíssima, me fez aqui refletir bastante, né, sobre como essa sua proposta de uma educação pautada, né, nos princípios da metodologia, da histórico-crítica, da dialética, pautada aí nos fundadores do marxismo. Achei bem interessante como nós precisamos pensar, né, uma educação filosófica a partir dessa concretude, dessa realidade, dessas contradições, e levando em consideração aí, como você bem colocou, com Saviani, né, o que seria esse conteúdo que a gente considere fundamental, né, aquilo que a gente consiga, de fato, fazer com que o estudante se sinta, né, interessado e que seja um conteúdo significativo para ele. Então, acho que você traz muitas reflexões, inclusive, para a gente pensar a crítica, né, que Paulo Freire nos coloca sobre essa educação bancária. Eu acho que essa proposta de uma metodologia pautada num processo, da historicidade, da criticidade, eu acho que é uma boa via para que a gente possa, né, se contrapor, por exemplo, a uma educação simplesmente mecanicista, tecnicista, que desvaloriza, por exemplo, os conteúdos filosóficos. Então, a gente pode depois, né, dialogar mais um pouquinho em relação a esses pontos interessantes que você nos traz e faz refletir nessa tarde, mas em ato contínuo eu vou passar a apresentação da nossa próxima comunicadora, que é a Rebeca Paixão. A Rebeca Paixão, ela desenvolve pesquisa de mestrado no Profil, mestrado profissional em filosofia da UFRB, é ex-aluna do curso de filosofia do mesmo campus, né, da mesma universidade, é professora atuante e pesquisadora do ecofeminismo e educação ambiental. Além disso, a Rebeca ela faz parte do GenFil, que é o Grupo de Estudos Mulheres, Filosofia e Literatura. O título da apresentação da nossa pesquisadora dessa mesa, né, da filosofia prática, fundamentos para uma educação ambiental ecofeminista. Rebeca, seja muito bem-vinda, estou curiosa para ouvi-la também, e a palavra está com você, tá bom? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui apresentando um pouquinho da minha pesquisa que eu estou levando agora para elaborar melhor no mestrado e produzir um material didático, né, que possa ser utilizado em sala de aula, partindo dessa concepção. Eu não vou apresentar um slide para vocês, eu vou estar lendo um pouquinho do meu resumo e conforme eu for lendo, eu vou explicando para vocês um pouquinho do que eu pensei como material para essa pesquisa e material também para o possível material didático que estarei criando com base nesse projeto. Então, só um minutinho. Bom, então o meu resumo ele está intitulado como da filosofia prática, fundamentos para uma educação ambiental ecofeminista. Antes de que eu dê início a ler para vocês e explicar mais ou menos do que eu proponho nesse trabalho,
eu queria dizer para vocês o que foi que me levou a pesquisar, a estudar sobre isso e a perceber a importância da gente estar tratando desse conteúdo em sala de aula da educação básica. Já tem em termo de uns 5 anos que eu estou em sala, eu acho que desde a minha graduação, eu comecei como estagiária e terminei como regente, então eu pude observar, assim, como todos os professores que estão atuando na rede básica, na rede privada, as dificuldades e os déficits que a gente encontra na educação, principalmente quando a gente se trata da educação de filosofia, né, do ensino de filosofia. E aí, nesse contexto, eu percebi que alguns assuntos são tratados de maneiras superficiais e que, além de serem tratados de maneiras superficiais, tem uma grande carência de serem trabalhados de maneira mais elaborada e de cunho mais aprofundado para que o estudante ele entenda a sua posição em sociedade e a importância da filosofia para nos auxiliar a pensar de maneira crítica e a desenvolver até um pensamento racional acerca dessas situações. Primeiro foi a questão de gênero, que eu acredito que eu, como professora e como qualquer outra professora também, qualquer mulher, entende que a gente enfrenta alguns desafios simplesmente por ser do gênero feminino, inclusive por ser professora, né? E professora de filosofia, a gente já enfrenta diversos desafios na sala de aula e no mundo, né? Então, pensando nessa questão do gênero, vem a questão ambiental, que também é muito desvalorizada enquanto ensino e educação básica no quesito da forma como é abordada. Então, eu tenho percebido nesses 5 anos de sala que quando a gente vai tratar do meio ambiente, é sempre voltados a dia da água, preserve o meio ambiente, sustentabilidade, mas não da importância que é o fator do meio ambiente para a nossa existência, principalmente levando em consideração que a gente tem visto nesses últimos tempos o quanto o meio ambiente vem sofrendo e isso tem influenciado de maneira muito ativa e de maneira muito visível o nosso bem-estar, a nossa existência. Então, somos nós as mulheres que sustentamos o mundo, somos nós que carregamos basicamente, e não desvalorizando, é óbvio, os professores e o outro gênero, mas somos nós as mulheres que, em todo o percurso da história, é vista e taxada como aquela que cuida da educação, do sensível e a ética do cuidado, está sempre ligada a uma questão feminina. Somos nós as mais desvalorizadas, né? E que ficamos, inclusive, com a maior parte do trabalho. E, enfim, e o meio ambiente da mesma forma, sempre desvalorizado, pouco visível. E ambos cooperam para a coexistência de diversas vidas e cooperam, inclusive, para a nossa existência. Então, o debate da mulher está sobrecarregada e diante de várias situações em sala e fora de sala já é algo debatido, é algo que a gente precisa trazer mais para a visibilidade, para o debate mesmo. E a questão do meio ambiental também. Então, visualizando as carências que envolvem os dois temas, eu busquei justamente isso, fazer um trabalho que juntassem as duas coisas, que a gente pudesse fazer desse espaço um lugar de fala, para que a gente pudesse aprofundar esses conteúdos e levá-los para a sala de aula, que eu acho que é o caminho para tudo. Eu acho que a educação, como o Freire bem diz, ela pode ser transformadora a partir do momento que o aluno ele tem contato com uma nova perspectiva. A educação sozinha ela só vai fazer a diferença se ela puder alcançar a todos, que é algo que Bell Hooks também afirma, que a gente precisa fazer da educação um lugar de liberdade, onde a gente consiga transmitir o conhecimento de uma maneira em que todo mundo consiga compreender e que esse conhecimento ele seja passado adiante, sempre levando em consideração, é claro, que o aluno ele já vem para a sala de aula com a sua bagagem e a gente precisa valorizar isso e precisamos aprofundar outros conteúdos. E a questão do gênero e a questão do meio ambiente, eu acho que são questões fundamentais para a nossa existência, para a nossa perspectiva de mundo, para a gente começar a realmente refletir de maneira crítica sobre esses assuntos que perpassam a nossa existência, né? As mulheres e o meio ambiente. E para isso eu pensei justamente numa educação ambiental ecofeminista. E aí eu vou ler para vocês e conforme eu for lendo, eu vou explicando. Nessa pesquisa, eu proponho, então, pensar em bases filosóficas para uma educação ambiental, introduzindo a partir de uma perspectiva ecofeminista.
Assim, esse trabalho ele buscou desenvolver, primeiramente, uma análise filosófica que se inicia na investigação sobre a relação entre o ser e o meio ambiente, partindo dos conceitos dos primeiros filósofos, né, os pré-socráticos, aqueles que já tinham uma visão sobre o meio ambiente, de maneira que levava que a origem das coisas partiam desse meio natural. Em seguida, defende-se a consciência humana sobre esse meio ambiente que se perdeu ao passar do tempo, até porque, e em razão do capitalismo, do individualismo civilizatório, que transformaram o planeta, né, em objeto de lucro. Então, a partir desse processo, a gente esquece que meio ambiente é ser, é casa, é individualidade, mas também é coletivo, é existência, é ancestralidade, é memória. Então, o meio ambiente é basicamente a nossa existência, é tudo que nos une. E tem uma ideia muito legal que Ailton Krenak, que é esse filósofo originário, traz em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que me inspirou também em algumas partes dessa pesquisa, que é a gente entender o meio ambiente como nós não sermos separados dele, mas somos um só, nós somos um conjunto. E eu acho que esse é o primeiro passo para uma valorização do meio ambiente, é enxergá-lo como um todo e como participante de uma coexistência necessária para que a vida possa existir. Bom, em terceiro, analisar em prática, né, na prática, como a filosofia é um recurso super necessário para a educação ambiental de cunho ecofeminista, a fim de traçar novos caminhos para a valorização ambiental e feminina também. O meu texto, né, o resumo, e é o que eu tento trabalhar na minha pesquisa e até colocar no material didático, é fazer uma crítica, né, primeiro a essa visão utilitarista da Terra e defender a importância de resgatar esse conhecimento ancestral que a Terra possui sobre nós, né? Esse conhecimento ancestral, esse conhecimento indígena, esse conhecimento feminino, para restaurar essa conexão com a natureza. Então, primeiro a gente faz uma análise de como a filosofia se origina partindo do princípio que vai valorizar o meio ambiente. Depois a gente entende que essa valorização ao decorrer do tempo, ela se modifica, porque o capitalismo em alta vai fazer a gente olhar para o meio ambiente como produto de lucro. Depois a gente faz essa crítica de entender essa distanciação que aconteceu. E por último, a gente vem com a conscientização de que a gente precisa modificar esse modo de pensar para trazer essa valorização tanto do meio ambiente quanto da questão feminina também. Então, partindo disso, a gente vai se conectar também à teoria de Gaia e do ecofeminismo como uma proposta de uma educação ambiental, que o texto adiante vai analisar que a Terra ela deve ser vista como um organismo vivo, feminino e parte de tudo que existe. O ecofeminismo nada mais é do que uma corrente filosófica que, inclusive, Vandana Shiva defende em seus livros e aborda muito bem, não só ela, como Daniela Rosendo e tantas outras filósofas que trabalham acerca desse tema, que é justamente entender que o meio ambiente ele é feminino e por isso que ele é tão desvalorizado quanto. Então, quando eu digo a vocês que eu estou propondo levar para a sala de aula uma educação ambiental com base no ecofeminismo e trabalhar essa questão ambiental e a questão de gênero, é porque o ecofeminismo ele junta os dois. É basicamente a gente ter uma ideia de que a Terra ela é feminina, ela é sagrada e profana. E devido a isso, essa questão da gente ter uma visão da Terra como algo feminino é que ela é tão desvalorizada. Porque se a gente analisar o percurso humano até os dias atuais, o meio ambiente ele foi tratado como um objeto de lucro, ele sustenta a vida em sociedade e as mulheres, por outro lado, também sustentam a vida em sociedade. Elas sustentam a vida dentro dos lares e entre tantos outros protagonismos, as mulheres sempre estão sustentando alguma classe, alguma área profissional ou não, e sempre desvalorizadas financeiramente, em reconhecimento, são sempre expostas a qualquer questão de desvalorização, no mesmo nível que o meio ambiente, talvez em contextos diferentes, mas na mesma desvalorização. E quando a gente fala meio ambiente, Mãe Gaia
E, enfim, a gente já tem uma visão de que esse meio ambiente ele é realmente feminino. E talvez essa questão dessa desvalorização esteja ligado justamente por isso, por essa associação ao feminino. Então, a crítica a ser debatida nessa pesquisa, nesse trabalho, gira em torno de como, devido a isso, tanto a figura feminina quanto o meio ambiente sofrem com essa desvalorização humana. E dessa forma, a partir da perspectiva sensível à preservação, propõe-se que uma educação ambiental filosófica baseada na ética, na memória, que resgata essa conexão dos seres humanos com a Terra, a filosofia ela pode servir como um gancho, uma ferramenta para despertar uma consciência ambiental, defendendo essa educação que promova uma ética da preservação da Terra, conectada com essa memória ancestral, dando valorização à questão feminina. Então, é justamente dentro dessa pesquisa que eu estou desenvolvendo, que eu pretendo me aprofundar, que ela ainda está no embrião e está se desenvolvendo, é promover, no final do meu mestrado, um e-book onde possa ser trabalhado dentro em sala de aula, que possa ser um tema utilizado também de maneira transversal, em que todas as outras disciplinas também possam ter acesso, mas que a filosofia que deu luz para esse pensamento crítico e reflexivo, do quanto é importante a gente trabalhar a questão de gênero e a questão do meio ambiente como uma questão de existência, uma questão de valorização da nossa existência, né? Uma questão da gente fazer uma crítica que venha desconstruir um pensamento que a gente construiu através dessa influência do capitalismo e que a gente precisa moldar novos pensamentos e novos diálogos acerca disso, até por uma questão de preservação da nossa existência, né, do nosso ser. Então, eu pretendo, ao final, lançar esse material didático em forma de e-book, trabalhando com os conceitos como o ecofeminismo de maneira aprofundada, bem trabalhada, para que fique claro o que é que eu proponho com esse ecofeminismo, trabalhar o conceito de meio ambiente. E quando eu pretendo trabalhar esse meio ambiente, é que a gente consiga entender que o meio ambiente, ele é parte de quem nós somos, ele é ancestralidade, ele é memória, ele é o primeiro conhecimento que nós temos da nossa existência, porque a nossa existência ela só pode existir através da existência desse meio ambiente. E aí, então, abrir o debate para essa questão de gênero, para entender o papel feminino na sociedade, a desvalorização deste gênero, né, do gênero feminino, e a desvalorização do meio ambiente também. Trabalhando esses conceitos, a gente consegue fazer links com músicas, com a literatura, inclusive a literatura indígena, né, das mulheres originárias que desde sempre vêm resistindo a essas mudanças do capitalismo. E, enfim, o que eu pretendo trabalhar e desenvolver adiante dentro da minha pesquisa é justamente isso, aprofundar esse conteúdo, transformá-lo em material didático para que a gente possa trabalhar em sala de aula e que é algo também que me levou a permanecer, permanecer com essa pesquisa e desenvolvê-la cada vez mais, é que quando você realmente vai trabalhar dentro da sala de aula esses assuntos, a gente percebe que os alunos eles têm a curiosidade de entender o porquê disso e por que a gente não aprofunda esses conhecimentos e a necessidade de a gente nos entender como pertencente, né, dessa mãe terra. Então, quando a gente vai tratar do meio ambiente e a gente leva a importância da água, mas a gente traz, por exemplo, uma leitura de Ailton Krenak e a gente mostra que o Rio Nilo sustentou diversas civilizações e que isso fundamenta a existência de tantas possibilidades de vida, a gente já traz um plus para essa educação, para a visibilidade de uma educação ambiental. Quando a gente leva a questão do ecofeminismo e a gente associa a questão da importância de se trabalhar o gênero em sala de aula, e a gente, por exemplo, coloca a questão do futebol, por exemplo, que um jogador de futebol ganha mais do que uma jogadora de futebol e que há uma desvalorização nesse meio, e a gente vai fazendo esses links, levando em consideração a bagagem que o aluno traz conosco e o assunto que a gente quer explicar para eles, a gente consegue ver a produção que a gente consegue produzir acerca desse conhecimento que é lançado através desse pensamento filosófico, dessa reflexão crítica, o quanto isso é enriquecedor, o quanto isso é importante para a gente fazer uma crítica, fazer uma conscientização e estar produzindo novos saberes.
E dessa forma, quem sabe, e é algo que eu acredito muito e tenho muita expectativa e muita esperança, é justamente transformar a educação nesse lugar de que a gente possa realmente criar, né, essa emancipação, essa educação para a liberdade, para a gente poder justamente tirar um pouco do foco de algumas questões e dar a devida importância para assuntos que cercam a nossa existência e que nos motiva a expandir para novos horizontes. E aí eu finalizo o meu resumo por aqui, coloquei aqui algumas palavras-chave: ecofeminismo, meio ambiente, o ensino de filosofia. Minha pesquisa conta com a colaboração de escritores, filósofos como Ailton Krenak, Bell Hooks, Vandana Shiva, Daniela Rosendo, Bergson também, para a gente ter uma ideia da evolução dos seres humanos e dessa ideia do meio ambiente. Enfim, é uma pesquisa que, como eu disse, está num sistema embrionário, mas que tem boas expectativas de breve estar em um e-book e se expandindo em sala de aula. É algo que eu já venho pincelando durante as minhas aulas em alguns momentos e que breve vai estar aí bem fundamentada. Eu agradeço minha fala, agradeço a participação e espero que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre o assunto. Muito obrigada, Rebeca, por sua apresentação. Parabéns, achei assim muito interessante. Nos faz pensar muitas questões, né? Sobre como a filosofia ela pode nos auxiliar a pensar essas temáticas que estão aí e que, de algum modo, atravessa a nossa própria existência enquanto docentes, mas também a vida desses estudantes, a nossa relação com o meio ambiente, como o sujeito humano ele vai se transformando a partir do momento em que há essas transformações também tecnológicas, técnicas, o quanto isso nos distancia, o que deveria ser ao contrário, né? A ideia de facilitar, de trazer um bem-estar, um conforto, na verdade, nos promove, a partir da inauguração do capitalismo, nos promove o exato oposto, né? A nossa degradação, o nosso distanciamento, né, em relação ao meio ambiente. E você traz um ponto que eu acho que é de fundamental importância, que é a questão de gênero, né? Por conta, tanto a questão de gênero relacionada ao meio ambiente, ao ecofeminismo, e também como o gênero feminino, né? Ele, quando a gente passa para o sistema capitalista e teria uma ideia, um vislumbre de uma libertação das mulheres, que elas poderiam ser introduzidas, né, no ambiente fabril e que isso poderia gerar essa suposta independência e libertação, a gente observa também o exato oposto, quanto as mulheres continuam sendo oprimidas, né, exploradas, tanto no âmbito privado quanto nesse âmbito público aí das relações trabalhistas. Então, eu acho que você pega dois objetos interessantíssimos para pensar e originais, assim, no sentido de que são questões que estão aí reverberando e que a gente precisa de esforços teóricos, tal qual você está se propondo a fazer, não só para pensar epistemologicamente, mas também propor estratégias didáticas para que esses conteúdos eles possam ser acessíveis e provocantes também para os nossos alunos, né? Não sei se você dá aula para educação básica, se é infantil, se é ensino médio, técnico, mas eu achei assim a sua proposta, né, de pesquisa, o seu objeto de estudo muito interessante. E aí eu já acho que já abro aqui uma questão, e se José Ribamar também tiver alguma, pode ficar à vontade. E aí depois eu também tenho uma questão para José Ribamar, né, para a gente poder dialogar aqui nesse momento. A gente ainda tem aqui 15 minutinhos para a gente pensar. Quando você, Rebeca, está estudando esse objeto, né? Você disse que está num estágio embrionário e tudo mais, e está nesse percurso de elaborar, né, argumentos para que ele possa se desenvolver e tudo mais. Eu queria saber se nessa tua pesquisa você se debruça
com os escritos, por exemplo, de Marx mesmo, né? Porque Marx, no manuscrito econômico-filosófico de 44, por exemplo, ele vai fazer uma discussão que é conhecido também como os manuscritos de Paris, mas ele vai trazer uma discussão sobre como o sujeito humano ele começa a se estranhar, né, no ambiente capitalista, a partir ele utiliza esse termo, né, estranhamento, que depois ele vai utilizar também alienação. O Jesus Ranieri vai até fazer uma distinção dos termos estranhamento e alienação. Mas o que eu quero tocar aqui nesse momento é justamente que uma dessas formas de estranhamento que Marx ele vai pontuar é quando o ser humano ele se estranha em relação à produção do seu trabalho. E aí ele vai para a definição de trabalho. Qual seria a definição de trabalho? Seria a transformação da matéria natural com uma finalidade específica, pré-figurada. Ou seja, o sujeito humano ele vai transformar a matéria natural, né, esse meio ambiente, para fins próprios do seu bem-estar, né, para construir coisas úteis, né? E aí podemos depois, lá no Capital, ele vai discutir valor de uso, valor de troca, e vai trazer uma teoria crítica em relação ao capitalismo e à economia política de uma maneira muito mais robusta, né? Mas é isso, eu queria saber se nessa tua pesquisa, né, você está preocupada também em analisar se os fundamentos marxistas, eles dão conta de pensar aí um estudo, uma interpretação sobre o ecofeminismo, né? Essa é a minha questão para você, Rebeca. Ótima questão. Inclusive, eu adoro muito ler nos tempos vagos aí, Karl Marx. Eu dou aula, sim, eu dou aula para o ensino fundamental ao ensino médio, então eu pego as turmas de sexto ano, que fica com todo aquele gás, e aí quando você vai trabalhar um assunto desses, inclusive, eles ficam assim, maravilhados, quando não estão no pico de energia, querendo aprender tudo ao mesmo tempo e sair pulando pela sala, que é muito legal também. Eu gosto muito de trabalhar em diferentes idades, porque a gente consegue ver a recepção deles, né, dos assuntos de maneiras diferentes também. E, enfim, Karl Marx, assim, não utilizei ele na minha pesquisa, mas foi algo que, inclusive, até pensei em utilizar. Na verdade, eu utilizei Freud, O Mal da Civilização, onde ele vai fazer essa distanciação. O mal-estar da civilização. Isso, o mal-estar da civilização, onde ele vai fazer essa crítica, né? Primeiro, dizendo o quanto a sociedade, ela basicamente errou quando ela fez essa distanciação. Então, diante desse trecho que eu peguei do livro, eu pensei muito em fundamentar em Marx. Só que eu fui por outra linha e aí acabei que eu não me desenvolvi muito nele, mas possa ser uma recomendação de leitura para estar fundamentando a minha pesquisa, porque como ele trabalha muito bem essa questão do capitalismo, dessa alienação, da gente se tornar essa mão de obra, e, enfim, eu acho super necessário, eu acho muito importante, eu acho que é um gancho, inclusive, até porque a partir do momento que isso acontece, a gente deixa de lado realmente essa noção da importância do meio ambiente e a gente realmente utiliza esse meio ambiente como produto, como algo que vai nos ajudar a produzir mais e mais e mais, esquecendo que se a gente utiliza de mais e mais e mais, o que nos sobra? Não tem como a gente produzir se não existe um lar, né, o qual a gente coexiste, que é o meio ambiente. E outra questão muito interessante também, que eu busco trazer, é porque, assim, se a gente destrói o meio ambiente, nossa existência, ela vai deixar de existir. Mas o meio ambiente, ele é tão potente que ele pode voltar e, enfim, se resgatar, se restaurar, mas nós, seres humanos, não. Então, a gente usufrui da Terra, e ainda a gente prega aquela ideia que Krenak fala muito bem, ideias para adiar o fim do mundo, a gente fica pregando o fim do mundo para que a gente desperte uma consciência de que a gente precisa preservar esse meio ambiente, e a gente se apega nessa ideia, quando, na verdade, a catástrofe ambiental é muito maior, é muito mais perigosa para a nossa existência do que para a questão ambiental, que já está há tanto tempo resistindo aos assaltos que a gente faz a ela, né? E os povos originários, os povos indígenas estão aí para provar a gente que estão resistindo há tanto tempo, né? Apesar das mudanças capitalistas. E, enfim,
Não vou me prolongar muito, mas eu acho que a sua pergunta, inclusive, me indagou a pesquisar e a levar e a fundamentar um pouco mais sobre Karl Marx dentro da minha pesquisa. Eu acho que seria algo que eu já havia pensado que talvez agora seja o gancho que eu precise, mas que é de suma importância e, enfim, essencial demais para a gente pensar justamente nessa valorização do meio ambiente, entendendo a problemática que é esse capitalismo em questão de desvalorizar, né, o meio mesmo e olhar sempre para ele como uma maneira de lucro. Massa, muito bem. Adorei, assim, o seu comentário, Rebeca. É justamente isso, né? Tentar identificar esses conceitos que podem auxiliar a pensar e fundamentar uma crítica robusta em relação ao capitalismo. Eu acho que Marx, ele dá para a gente alguns instrumentos, né? Claro que ele não vai pensar tudo, né? No olho de Deus, mas eu acho que os conceitos interessantes em relação à crítica do capitalismo eu acho que pode te ajudar aí a fundamentar também com esses autores e autoras que você muito bem colocou, assim. Eu realmente trouxe essa referência do manuscrito de Paris, porque na sua fala me lembrou muito essa leitura. E aí eu acho que você vai gostar, inclusive, de fazer essa interpretação e tudo mais, esses links, né? Fazer esses links. José Ribamar caiu, né? Me parece. Mas eu tinha uma questão aqui para ele, para a gente pensar juntos, e também seria uma questão que talvez você conseguisse também nos ajudar a compreender. A minha questão é o seguinte, né? Diante desses conteúdos, ele também trouxe essa ideia de pensar uma escolha dos conteúdos a partir de uma pedagogia histórico-crítica, a partir dessa realidade significativa, aquilo que é acessório, que o currículo nos impõe, um currículo que muitas vezes foi construído de maneira utilitária, muitas vezes ele foi pensado nessa sociedade capitalista para servir a essa sociedade e que desvaloriza a filosofia, que marginaliza e a própria filosofia no seu interior há um processo de exclusão e de marginalização de determinados conteúdos. Aí minha questão seria como um professor ou uma professora de filosofia, a partir dessas temáticas que vocês estão trazendo, que são assim fundamentais, pode conseguir organizar um plano de aula, né? Organizar seu plano de ensino, pensando em valorizar esses conteúdos que são historicamente colocados de lado, inclusive dentro desse currículo, e ao mesmo tempo trazer aí uma reflexão filosófica capaz de promover uma transformação. Então, essa seria a minha questão. E aí, José Ribamar voltou. Eu fiz uma questão aqui que tá ouvindo a gente, José Ribamar? Não sei, acho que ele tá meio congelado, né? Tá, enquanto ele se restabelecendo, aí Rebeca pode, né, trazer aí sua percepção sobre essa questão, tá? Bom, já é um desafio, né? Eu acho que o microfone dele tá ligado. José, tá ouvindo a gente? Você consegue? A entendi a dela. Ela tá juntando as duas? Ai, caiu. Vamos dar continuidade aqui, qualquer coisa. E o nosso tempo também já está terminando, mais 5 minutinhos a gente vai precisar, né, finalizar. Bom, é sempre uma dificuldade muito grande, eu acho que a maioria de nós enfrenta enquanto professor, é essa questão do planejamento de aula, né? E principalmente quando se trata de filosofia, que o horário é tão curtinho. Durante o decorrer da semana, a gente quer trabalhar muitos assuntos e acaba que a gente tem que resumir, e como manter o conteúdo filosófico e ainda assim manter esse cunho filosófico dentro desses assuntos. Porém, eu tenho certeza, e é algo que eu defendo, inclusive, ao decorrer da pesquisa, é que a gente pode utilizar desse cunho filosófico através de questões que o próprio aluno tem dentro da realidade dele e leva para a sala de aula. A gente pode fazer essa transversalidade por meio de músicas, por meio de quadrinhos, de tirinhas, de charges, de até eventos que eles chegam contando na sala de aula, por exemplo, um jogo, para poder trabalhar na importância
do assunto filosófico dentro desses conceitos que a gente trabalha. Um exemplo disso seria, por exemplo, esses meninos que são muito ligados ao futebol, e eu gosto de usar muito esse exemplo porque ele abrange tudo. No seguinte quesito, quando um aluno vai chegar falando que o time dele ganhou, e aí você coloca em prática, tudo bem, se o time ganhou, ele está no espaço de um campo. Esse campo, ele tem uma grama. Como é que essa grama é cuidada, né? Como é que você pensa na importância disso para o desenvolvimento do jogo? A partir dessa grama, a gente já entra no quesito do meio ambiente, mas a gente também já entra no quesito do gênero. Quando a gente vai falar, tudo bem, você assistiu um jogo masculino e o jogo feminino, tem assistido? Por que é que você não tem assistido? E nessa questão de fazer essas perguntas, já entra o cunho filosófico do questionamento, né? De você fazer uma reflexão do espaço que esse jogo acontece, de que maneira pode causar um impacto positivo ou negativo para o meio ambiente, como também você já insere essa questão do gênero. E aí, na hora de você fazer o seu planejamento, você pode estar fazendo esses links, porque talvez, e é quase sempre o que acontece de a gente não conseguir trabalhar da forma que a gente quer devido a esses tantos desafios, é da gente utilizar daquilo que a gente já possui como base, valorizando sempre essa bagagem que o aluno tem e utilizando dessa criatividade para conseguir expandir os saberes e, ao mesmo tempo, fazer essa reflexão filosófica e crítica também. Eu acho que essa seria uma das estratégias para montar um planejamento pedagógico. Muito bem, Rebeca. Acho que você apontou aí algumas possibilidades, né? Alguns caminhos que um docente pode, né, percorrer para que a aula dele, ao mesmo tempo, né, cumpra aí diante de um espaço de tempo muito curto os seus objetivos, mas também que possa ser significativa, trazendo temas tanto importantíssimos, né, para a nossa atualidade, desde sempre, mas também que tenha significado, né, como você disse, da problematização, de lançar questões, de fazer com que eles se conectem com o conteúdo e com a realidade deles. Eu achei bem interessante esse seu apontamento, né, de como poderia fazer aí uma escolha pedagógica, didática e filosófica, que é isso. O currículo, quando a gente planeja uma aula, assim, sempre é uma escolha política, né? Do que a gente retira e daquilo que a gente considera de suma importância. E isso também é atravessado por uma reflexão filosófica, né? O que é de suma importância para esse estudante? O que pode promover essa transformação, né? O que vai favorecer e contribuir para uma educação de qualidade, né, em uma educação filosófica de excelência. Então, acho que você aponta aí caminhos interessantes para a gente pensar. E nisso, eu vou logo caminhando, né, para a nossa finalização da mesa, porque nosso tempo já se esgotou. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. Uma pena que José Ribamar caiu e não pôde, né, também trazer suas reflexões aqui no finalzinho, que eu acho que seria muito rico esse processo, mas como a gente também já tem outra mesa para iniciar, agora às 15h15, a gente vai realmente precisar finalizar. Eu queria continuar aqui dialogando, né, trocando essas ideias, aprendendo muito a partir das pesquisas de vocês, e já estou, assim, curiosa para acompanhar e ver o final da sua pesquisa. Eu acho que essa ideia de lançamento de um e-book, tanto no sentido de pensar esse problema que você está debruçada, né, o ecofeminismo, mas também lançando mão aí, deixando para a gente estratégias pedagógicas, didáticas e filosóficas sobre esse conteúdo de como trabalhar na educação básica. Então, eu já estou aqui pensando nessa sua dissertação final, né? Já ansiosa, espero poder ter a honra, né, de ler e aprender com você. Então, foi um prazer, Rebeca, estar com você aqui hoje. Espero que continue aí firme e forte na sua pesquisa e que a gente se encontre em outros espaços, tá bom? Se quiser, podem falar, assim, resumidamente, as últimas palavrinhas dessa mesa, claro, que a gente vai falar em outros momentos, para a gente poder finalizar. José Ribamar, a gente está aqui já na conclusão, uma pena que acho que sua internet oscilou um pouco, e aí não deu para a gente fazer esse debate aqui no finalzinho.
mas a gente já está finalizando, se você estiver nos ouvindo. Aí eu só queria que fossem muito breves, assim, para finalizar com um resumo, assim, sobre a pesquisa de vocês, tá? Muito brevemente. Eu acho que ele caiu, mas eu vou falar rapidamente, dizer que foi uma honra estar aqui partilhando com vocês um pouco sobre a minha pesquisa. É muito importante e que, inclusive, vou levar a dica de me aprofundar mais em Karl Marx, porque eu achei, assim, fantástico. Já era algo que eu queria e agora eu vou levar adiante. Pode deixar que, quando a pesquisa estiver bem estruturadinha e o e-book estiver pronto, eu vou partilhar para que a gente possa trocar novos conhecimentos. Estou ansiosa também para ler sua pesquisa do doutorado, que também fiquei muito interessada. Mas, assim, foi uma honra estar aqui realmente nesse momento, partilhando com vocês, aprendendo. Foi tudo muito rico. E espero que possamos ter outros encontros e, quem sabe, em um próximo apresentando o e-book já pronto, né? Mas é isso. Muito obrigada. Eu desejo uma boa mesa para as próximas, né? Que nós estaremos aí acompanhando. E até uma próxima oportunidade também. Ai, que delícia, Rebeca. Muito obrigada. Desejo muito sucesso para você. E com essas palavras, nós finalizamos aí a primeira mesa, né, intitulada Filosofia e Práticas de Ensino, do primeiro encontro baiano sobre ensino de filosofia na educação básica. Foi um prazer estar com vocês e acompanhem, né, as próximas mesas da nossa programação. Tchau, tchau.